Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Como foram de prova? Espero que tenha ido bem, né? Caiu o que eu falei que ia cair. Então, quem fez as tarefinhas direitinho, com certeza vai conseguir uma boa nota. Esse final de semana tem feriado, aí eu vou pegar essas provas e vou corrigir, tá? Bom, a partir de agora, a gente vai iniciar o assunto para a nossa prova bimestral, né? A gente começou falando da integração, né, que é o sistema nervoso, junto com o sistema endócrino. Então, apresentei o neurônio para vocês, né? Então, agora a gente vai para o módulo 48. Lembrando a vocês que hoje as duas aulas serão gravadas, tá? Para a gente agora começar a finalizar essa apostila aí. Se tudo der certo, pelos meus cálculos, a gente finaliza ela na última semana de novembro, tá bom? A gente consegue acabar todo o conteúdo dado e conteúdo estudado. Bom, então, Biologia 2, módulo 48, impulsos nervosos e sinapse. E aí, na próxima aula, a gente fala do módulo 49, tá? Então, hoje, duas aulas, não se esqueça. Eu vou estender um pouco a tarefa, tá? Vou deixar vocês me entregarem no final da tarde, para dar tempo de vocês me entregarem as duas tarefas, a da primeira aula e a da segunda aula. Não quero ninguém entregando essas tarefas atrasadas, hein? Não vamos deixar a peteca cair, tá bom? Os aluninhos aí que não fizeram, comecem a fazer. Eu até pedi para a Márcia chamar aí os alunos que não me entregaram nenhuma tarefa, eu corrigi todas antes da prova bimestral e teve aluno que não fez nenhuma. E se continuar assim, vai ficar com 0. Né? Então, por mais que tenha 4 na prova de ontem, 10 na bimestral, vai levar um 0 para somar. Porque quem não entregar nada é a minha nota conceitual, é a minha nota de participação. Né? É o plus, que se todo mundo participar, todo mundo ganha o 10. Né? Então, presta atenção esse pessoal aí que vai estar recebendo essa notificação aí da Márcia. Então, vamos lá. Bom, então nós já conhecemos o neurônio, né, o corpo celular, o axônio, os dendritos, já vimos isso na aula passada. Hoje nós vamos falar dos impulsos nervosos e das sinapses, tá? Bem resumidinho aí para vocês, mas tenho certeza que o que está aqui é o que vocês precisam para fazer uma boa prova e para fazer os exercícios aí para me enviar, tá bom? Bom, o impulso nervoso pode ser entendido como uma onda elétrica que percorre toda a membrana plasmática do neurônio, que vai desde os dendritos até o axônio, né? Até a ponta desses dendritos aqui, olha, que são os botões, né? Os botões sinápticos, tá? Então, toda a membrana plasmática desse neurônio, ela vai receber uma onda elétrica. E o que vai acontecer? Quando, né, essa onda não estiver passando por esse neurônio, ou seja, a parte que ele não estiver passando, a gente fala que a membrana está polarizada, ou seja, o seu potencial está em repouso. Então vamos supor que ela não passou por aqui. A partir do momento que ela começa a passar, o que vai acontecer? Uma despolarização, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, tava positivo, né, é o repouso, positivo para fora e negativo para dentro, certo? Aí aqui eu sei que o neurônio está passando. Por que eu sei que o neurônio está passando? Porque nesse momento o potencial está despolarizado, né? O positivo tá para dentro e o negativo tá para fora. Com isso, pessoal, com essa onda elétrica, a gente consegue fazer um eletrocefalograma, né? Quando você põe lá os eletrodos na cabeça, né? Todo aquele caminho que eles fazem, né? E aquelas sinapses que eles dão, né? Toda vez que dá a levantadinha é uma sinapse, ou seja, é um contato, né, entre um neurônio e outro, ou seja, não é nem contato, porque vocês vão ver que não tem contato, né? É quando um impulso nervoso sai de um neurônio e passa para o outro. Então, essa passagem de um para o outro chama-se sinapses, tá? Então, você consegue controlar através dos eletrodos, porque é uma onda elétrica. E quando o impulso nervoso está passando, ocorre a
despolarização da membrana, ou seja, aonde era positivo passa a ser negativo e aonde era negativo passa a ser positivo. Depois ele vai andando para cá e isso vai despolarizando, depois ele volta ao normal, tá? Bom, então essa onda se forma com a entrada e saída dos íons, que altera a concentração das cargas elétricas. Por isso que ocorre essa despolarização. Que íons? Sódio e potássio, né? Tem mais sódio fora do que dentro e tem mais potássio dentro do que fora. Se tem mais fora, o que era para fazer? Era para entrar, continua saindo. Se tem mais dentro, o que era para fazer? Era para sair, continua entrando. Então, essa diferença de potencial, né? Por isso que a gente fala, quando a gente fala do transporte ativo, eu preciso de energia para que ocorra o transporte ativo, que vai contra o gradiente de concentração. Se tem mais fora do que dentro, era para entrar. Se tem mais dentro do que fora, era para sair, né? Então, mas sempre o potássio vai entrando e o sódio vai saindo. Por quê? Porque existe energia, né? Existe a bomba de sódio e potássio. Então, quando você estuda transporte ativo, você fala da bomba de sódio e potássio, né? Que precisa de energia, porque ele vai contra o gradiente de concentração. O potássio sempre saindo e o sódio sempre entrando, tá? Então, isso causa a despolarização da membrana e daí você consegue perceber aonde que está passando o impulso nervoso dentro do neurônio. Bom, sinapse é a transmissão de um impulso nervoso para outro através da liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. Então, olha aqui, eu fiz esse desenhinho na aula passada para vocês, né? Então, sempre o caminho é esse, né? Corpo celular, axônio, dendritos, dendritos do corpo celular, axônio, é sempre um único caminho. Só que o que acontece? Quando chega aqui, olha, vamos pegar aqui, percebam que um não encosta no outro, né? Eu fiz de propósito esses vermelhinhos aqui, olha, eu ampliei, né? Esse contato aqui, eu ampliei aqui. Então, o que eu tenho? Aqui eu tenho uma fenda, um neurônio pré-sináptico. Esse é o pré e aqui é o pós, porque esse é o que está mandando e esse é o que vai receber. Ó, o pré-sináptico está mandando o impulso nervoso, que está em verdinho aqui, tá? Bom, quando ele passa por aqui, o impulso nervoso, e ocorre a despolarização da membrana plasmática desse neurônio, o que acontece? Ocorre a entrada do cálcio. E a entrada do cálcio faz com que na pontinha desses dendritos tá cheio de vesículas ricas em neurotransmissores, né? Então, com a entrada do cálcio, essas vesículas se rompem e esses neurotransmissores, tá? O que eles fazem? Eles saem aqui, estão dentro, ó, eles saem e vêm aqui para esse espaço chamado de fenda sináptica, certo? Ao acontecer isso daqui, o sódio vai entrar na membrana, vai entrar para o interior da célula. Ele vai deixar essas aberturas, olha, a entrada do sódio libera, olha as aberturas aqui, ó. A abertura da fenda, né, do neurônio pós-sináptico para receber esses impulsos nervosos. Então, esses neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores ficam guardados nas vesículas do neurônio pré-sináptico, que é o que vai receber o impulso nervoso, né? Que vai enviar. Ao enviar, entra o cálcio, essas vesículas se rompem, liberam os neurotransmissores aqui nessa fenda sináptica, né? O sódio vai entrar, abrindo espaço para esses neurotransmissores entrarem, ocorrendo assim a sinapse, ou seja, o impulso nervoso de um neurônio passando para outro neurônio, certo? Então, por isso que a gente fala, é a transmissão de um impulso nervoso para outro, através da liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica, que é aqui, ó. Então, e se você colocar um eletrodo, quando é que acontece essa sinapse? Quando ele dá a subidinha, deu a subidinha, é sinal
que já houve a liberação desses neurotransmissores, certo? E esses neurotransmissores, eles podem ser excitatórios, ou seja, eles estimulam o disparo, faz com que ocorra mais rapidamente o impulso nervoso, ou ele inibe o disparo. Então, por exemplo, um neurotransmissor excitatório é a neuroadrenalina. Né? Ele dispara. A neuroadrenalina, ela faz com que o coração bata com força, que estimule, que corra, né? E pode também ser um inibitório. Quem seria o inibitório aqui? A serotonina. A serotonina é um neurotransmissor inibitório, ou seja, ele vai inibir o disparo. Ele vai fazer com que esse disparo seja mais lento, que não seja tão rápido quanto a neuroadrenalina, tá? E também ele pode ter ele pode ser as duas coisas, mas em alvos diferentes, em órgãos diferentes, em estruturas diferentes. Por exemplo, a acetilcolina. A acetilcolina, ela excita esse disparo nas fibras musculares. Mas no músculo cardíaco, a acetilcolina é contrário à noradrenalina. A noradrenalina, ela faz com que ocorra o batimento cardíaco, ou seja, o taquicardia. Você levou o susto, seu coração pum, 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 começou a bater forte. Aí vem a acetilcolina, que tem no músculo cardíaco, ela tem a função de inibir. Né? Então ela vai lá e inibe. Por quê? Porque você não pode ficar nem com taquicardia, nem com braquicardia. Você tem que ter um ritmo certo do coração. Nem muito rápido, nem muito lento. Né? Então ele libera acetilcolina para manter, para dar a homeostase, né? Para dar o equilíbrio. Tá? Então esses neurotransmissores são os que ficam nas pontas, né, dessa fenda sináptica, para ser liberado aí na hora da sinapse, na hora que o impulso sai de um neurônio e passa para outro neurônio. Então, nesse momento está ocorrendo a sinapse, nessa fenda sináptica aqui, liberação dos neurotransmissores. Aí eu coloquei a neuroadrenalina, a acetilcolina e a serotonina como exemplos dos principais neurotransmissores. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido a aula, façam os exercícios, leiam, né? Está mais completo. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar pelo WhatsApp ou no próprio exercício, mostra que tem dúvida e eu tento explicar na própria resposta para vocês. Tá bom? E me aguardem que na segunda aula a gente vai nos encontrarmos novamente para falar da divisão do sistema nervoso central humano. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau.